Brasil é o 10º país que mais desperdiça comida no mundo. Essa informação consta no guia Lugar de Comida no Prato, divulgado pelo Instituto Pacto contra a Fome. O levantamento também mostra que das 161 milhões de toneladas de alimentos que nosso país produz anualmente, 55 milhões acabam não sendo aproveitadas, ao passo que mais de 8 milhões de brasileiros passam fome, sofrendo com a insegurança alimentar grave. O relatório foi desenvolvido a partir de dados do IBGE e da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Por conta desses números que são alarmantes, o Pacto contra a Fome lançou nessa semana a campanha Comida Boa é na Boca e não na Boca do Lixo, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre os males causados pelo desperdício de alimento. Agora a gente conversa com o Ricardo Mota, que é gerente de inteligência do Instituto Pacto contra a Fome. Uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro eu queria entender esse número alarmante. O Brasil desperdiça muito alimento, mas a gente pode definir em qual momento da cadeia que a gente desperdiça mais, ou é um conjunto de desperdício em todos os momentos, desde a produção até a chegada desse alimento à mesa do brasileiro? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui. A gente tem os dados distribuídos entre perdas e desperdícios de alimentos e no ambiente doméstico o percentual é em torno de 10% do total do que é desperdiçado. A gente tem muita perda de alimento acontecendo durante a cadeia de produção do alimento. Então, no plantio, na distribuição e também na comercialização desses alimentos. Então, a maior concentração ela está do campo à mesa. Ricardo, muito boa noite para você. Tem uma questão de políticas públicas, de legislação que precisa melhorar também? Porque, por exemplo, os restaurantes e os supermercados não têm autorização para doar o excedente, né, do dia, o que eles não vão comercializar no dia seguinte, poderia ser doado, mas eles precisam descartar isso. A vigilância sanitária justifica que não dá para garantir que aquele alimento não esteja estragado e que acabe fazendo mal para alguém. Tendo um problema de desperdício igual que a gente tem, tendo mais de 8 milhões de pessoas passando fome, é mais fácil, mais viável, de fato, proibir do que fiscalizar esses alimentos, por exemplo? Renata, infelizmente a gente tem um ambiente regulatório não muito propício quando se pensa nos incentivos para a redução do desperdício e da perda de alimentos. A gente, quando olha o ambiente regulatório em padrões internacionais ou em referências que são de sucesso, que conseguem estimular a redução da perda e do desperdício, a gente vê um arcabouço legal estruturado de uma forma um pouco diferente. No entanto, a gente tem também uma questão que é o desconhecimento de algumas legislações no Brasil. Então, a gente tem uma legislação, por exemplo, que evita o dolo do doador quando se trata do desperdício de alimentos. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas entendem que elas têm uma responsabilidade sobre essa doação e isso inibe a doação. E existem outras legislações também que facilitam, mas, infelizmente, ela é desconhecida pela maior parte da população. Pegando esse ponto que você levantou, esse desconhecimento por parte da população e até querendo entender um pouco mais da campanha que vocês estão promovendo, esse é um dos principais objetivos, porque quando a gente fala em desperdício de alimento, a sociedade, me corrija se eu estiver errado, joga muito isso na culpa do governo, ou seja, deixa, olha, o governo que tem que lidar com isso, falta uma participação maior, nossa, como sociedade civil, de entender o desperdício, de aprender e lidar com isso para evitar? Gustavo, com certeza. Nós do Pacto contra a Fome lançamos essa campanha porque nós entendemos que todos da sociedade civil são responsáveis por se mobilizar a favor da redução da perda e do desperdício de alimentos. Tanto no ambiente doméstico, planejando as suas compras, quanto também reaproveitando alimentos que não deveriam ir para o lixo. A gente tem também a questão da responsabilidade no ambiente empresarial, em que você pode chamar a responsabilidade da sua empresa para que ela também reduza a perda durante a cadeia. A gente tem questões também sobre a estética do alimento. Um alimento considerado imperfeito, por exemplo,
ele é desperdiçado tanto pelo atacado e pelo varejo, quanto pelos consumidores. Então, superar essa questão estética é uma das maneiras da gente reduzir o desperdício de alimentos. É claro que o governo também tem sua responsabilidade, então políticas públicas são super necessárias e a gente tem também o papel do terceiro setor, em que a gente vê diversas iniciativas espalhadas pelo Brasil, como do Banco de Alimentos, por exemplo, que atende uma quantidade muito grande de pessoas, redirecionando esses alimentos que seriam desperdiçados para o combate à fome. É uma mudança de cultura mesmo, né, Ricardo? A gente tem visto, inclusive, fora daqui, muitas campanhas voltadas nesse sentido, né? Alguns pontos dos Estados Unidos, na Europa principalmente, para as pessoas não deixarem de consumir aquele produto que às vezes está com uma manchinha, um legume que às vezes não está num tamanho adequado. E aí, se o consumidor muda o padrão, o comércio também acaba acompanhando. É claro que o primeiro pensamento é sempre em para quem essa comida poderia ser direcionada, mas é uma questão de economia também, né? Tanto em casa quanto para as empresas. Exatamente, o impacto no ambiente econômico para as empresas é muito alto, então isso se reflete inclusive no preço dos alimentos. O que a gente vê em maior volumes de desperdício de perda são os alimentos frescos, perecíveis, frutas, legumes e verduras. O impacto disso é o aumento desse preço, porque esse desperdício já é considerado na precificação desses alimentos. Então isso dificulta ainda mais o acesso às camadas mais baixas dos alimentos que são mais saudáveis. A gente tem algumas projeções que mostram que os alimentos saudáveis tendem a ter um aumento de preço. Então, o desperdício de alimentos é também uma alavanca para a redução de preços, mas também podemos falar como uma alavanca de redução ou de suavização da fome pela redistribuição, como eu comentei. E sobre a questão educacional, a gente fala muito em políticas públicas, mas esse é um assunto que é debatido e levado, por exemplo, para as escolas, para um debate das crianças, elas terem essa compreensão, ou isso ainda está muito aquém do que poderia existir? Existe um debate, existem casos interessantes e relevantes que geram uma conscientização no ambiente educacional. É super importante citar o ambiente educacional como um ambiente de formação dos indivíduos. Então, a gente tem, por exemplo, hortas pedagógicas que mostram um grande diferencial da conscientização dos indivíduos com relação ao alimento, da gente passar a olhar o alimento como um direito humano básico e essencial, e não como apenas uma mercadoria. Então, quando a gente olha o alimento por essa perspectiva e a gente entende que para a produção do alimento a gente tem um gasto que impacta o meio ambiente, no sentido de utilizar recursos hídricos, terra, recurso humano, tecnologia, recurso monetário, inclusive, a gente consegue perceber um valor social para o alimento que está para muito além do valor financeiro dele. Então, é essencial projetos educacionais, como as hortas, como eu comentei, mas também outros projetos, como as cozinhas solidárias, por exemplo, visitas das escolas nessas cozinhas solidárias, que são cozinhas que envolvem toda a comunidade, que produzem o alimento local e que muda a relação nossa com o alimento. É isso, Ricardo. É uma mudança de cultura mesmo, como a gente disse, né? Mudar o nosso olhar para o alimento, olhar com um olhar de economia e também social, né? Obrigada, viu, pela participação. Uma ótima noite para você. Eu é que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.